Ele cresceu nas favelas, um lugar esquecido pelo brilho da cidade rica. Para sobreviver, ele invadiu os depósitos de lixo, caçando objetos que ainda podiam ser usados. Mas sua vida muda drasticamente quando é acusado injustamente de assassinar o seu pai adotivo. Como punição, o Rudolph é lançado no poço, um abismo colossal onde todo o lixo do mundo e também criminosos acabam sendo jogados. Lá embaixo, o Rudolph descobre que o pesadelo só está começando. Criaturas gigantescas formadas por lixo caçam qualquer ser vivo que caia no poço. Agora, para sobreviver, ele precisa lutar contra monstros de sucata e escalar aquele inferno e um dia voltar para se vingar. Antes de continuar, eu queria pedir o seu apoio, então deixa o like, hype o vídeo se você tiver no celular e não se esquece de comentar aqui embaixo para apoiar a gente. Agora, sem mais enrolações, bora continuar pro vídeo. O mundo de Gachakuta é dividido em dois extremos. De um lado, nós temos a cidade limpa, onde os ricos vivem no luxo. Do outro temos as favelas, onde sobrevivem aqueles considerados indignos, e no meio de tudo isso tá o poço, a cicatriz eterna que engole tudo, seja objetos, pecados ou pessoas. Na cidade o desperdício é comum, uma mãe não pensa duas vezes antes de mandar sua filha jogar fora um brinquedo de pelúcia recém-comprado só porque ele rasgou um pouco. Pra ela, consertar algo é sinônimo de feiura, pra eles é melhor simplesmente descartar e comprar outro. Sem pensar, ela arremessa o brinquedo no duto de descarte, que leva direto para os túneis subterrâneos. Enquanto isso, nosso herói, como sempre, estava por perto. O jovem Rudolph se infiltra nos pontos de coleta de lixo, observando os caminhões que despejam montanhas de objetos descartáveis. Em silêncio, ele se esgueira entre os corredores até invadir uma das salas. Mas naquela noite, ele não teve tanta sorte assim. Um dos guardas acabou ouvindo o barulho. Com a arma na mão, ele invade o local e encontra o Rudolph mexendo nos sacos de lixo. O guarda grita, chamando ele de praga que ameaça a beleza da sua cidade. O Rudolph nem se dá o trabalho de responder, aqueles insultos já faziam parte da sua rotina diária. Mas o guarda soa o alarme e em segundos mais homens chegam e cercado, Rudolph improvisa. Ele atira sacolas de lixo contra eles, espalhando ovos podres e sujeira por todo lugar. Os guardas, obcecados pela limpeza, recuam com nojo. E isso basta para que ele fuja pelo duto de ventilação e saia ileso. Quando finalmente alcança a saída, dá de cara com um portão se fechando e mais guardas chegando. Ele chama os guardas de parasitas e no dia seguinte a notícia de um ladrão de lixo corre pela cidade. A notícia, claro, cai sobre os moradores da favela e do outro lado do muro, os próprios criticam o Rudolph. Para eles, essas escapadas do Rudolph só trazem problemas, alguns inclusive torcem para que ele seja pego logo. Mas o Rudolph nem liga, ele monta sua pequena loja vendendo itens consertados e quando a sua amiga, a Shiwa, aparece furiosa, ela pergunta se ele tá maluco, arriscando a vida desse jeito por lixo da cidade. Ele responde sem hesitar que os ricos jogam fora as coisas que ainda têm valor. Se eles não se importam, ele vai recuperar isso, já que ele sente pena do que é descartado. A Shiwa suspira, talvez ela entenda o ponto de vista dele, mas não concorda totalmente. Antes que ela diga mais alguma coisa, três garotos se aproximam, tapando o nariz com nojo. Eles começam a zombar do Rudolph, dizendo que ele é fedido. Eles mandam a Shiwa se afastar e zombam das luvas pretas do rapaz. Eles acabam chutando a lanterna que ele acabou de consertar e um deles até fala que ninguém vai comprar aquele lixo porque ele é filho de um assassino. Até então, Rudolph estava calado, mas quando ouviu aquilo começou a tremer de raiva. Os insultos já haviam passado de todos os limites e o Rudolph encara os garotos com um olhar sombrio e eles até congelam por alguns segundos. A tensão é tanta que em seguida eles disfarçam o medo, correndo apavorados, ainda xingando e dizendo que um dia ele se tornaria assassino igual seu pai. O silêncio volta e o Rudolph apenas abaixa a cabeça, retomando o conserto da sua lanterna. A sua amiga Shia o observava ao seu lado e disse num tom suave que sabe que ele não é o que eles dizem, já que ele é uma boa pessoa. Essas palavras acabam pegando ele de surpresa e o jovem fica envergonhado, meio sem jeito para responder. Mas antes que ele pudesse agradecer, os olhos da Shiwa se voltam pro cachorrinho de pelúcia que o Rudolph havia resgatado na noite anterior. O plano era bem simples, dar o brinquedo como presente para ela, mas o destino não deixou. Antes que ele pudesse estender sua mão, a mãe da Shiwa aparece e de repente a puxa para ir embora. O Rudolph fica parado, segurando o brinquedo, com a sensação de oportunidade perdida. Ao chegar em casa, ele encontra o seu pai, Hector, que tá esperando por ele. Com um sorriso malevolente, o Hector começa a imitar os gestos nervosos do Rudolph, como se tivesse visto toda a cena com a Shiwa. O garoto fica todo vermelho, parecendo um tomate, e o Hector diz que agora é sério, que eles vão falar sobre isso depois, já que primeiro eles precisam conversar sobre as aventuras do Rudolph
Rudo no depósito de lixo. Ele explica que o Rudo não precisa se sacrificar tanto, afinal eles não estão passando fome nem nada. Pro Hector, o garoto só faz isso para pagar uma dívida imaginária, já que foi adotado depois do seu verdadeiro pai ser jogado no poço como criminoso. Mas o Rudo responde firme que não é por dívida, e sim porque o Hector é a família dele e ele só quer fazer a parte dele. As palavras acabam arrancando o sorriso do seu pai, que aconselha o filho a ter a mesma honestidade com a Sheila. O conselho deixa o Rudo todo atrapalhado, quase que se ferindo mais por conta de uma cicatrização do ferimento que ele carregava da noite anterior. O Hector imediatamente prepara os curativos, cuidando não apenas da ferida do corpo, mas também das estranhas marcas nas mãos do garoto. Desde pequeno, Rudo sempre sofreu com dores repentinas nas mãos, julgadas como deformidades pelos outros, até que um dia o Hector deu um par de luvas negras especiais, capazes de suprimir toda a dor dele. Enquanto troca as bandagens do Rudo, o Hector brinca com ele, dizendo pra ele se declarar logo pra Sheila, já que se ele não fizer, alguém vai roubá-la no seu lugar. Os dois riem, mas lá fora, escondido nas sombras, está um homem mascarado que ouve cada palavra. No dia seguinte, o Rudo reúne coragem e ele caminha em direção à casa da Sheila, com seu cachorrinho de pelúcia nas mãos. Mas no meio do caminho, ele se depara com uma cena cruel, mas um criminoso é jogado no poço. Ele observa em silêncio, se perguntando o que é que tem lá embaixo. É então que a Sheila aparece, surpresa por encontrar ele ali. Ela olha pro abismo e fala que aquilo é brutal. O Rudo se desespera, não estava preparado para encontrá-la tão cedo. No entanto, ela continua falando sobre as execuções e em seguida se vira para ele. Ela diz que não quer que ele acabe no poço. Ela diz que por mais que existam coisas que não deveriam ser jogadas fora, não vale a pena arriscar sua vida por isso. Essas palavras são familiares pro Rudo, já que o Hector havia dito o mesmo para ele. E a Sheila diz que é porque ele o ama. O cérebro do Rudo trava, ele entende as palavras da Sheila como uma confissão para ele. Aquilo soava como um eu te amo também. A Sheila percebe o duplo sentido e fica corada, tentando consertar a frase, mas já era tarde demais. O Rudo já entra em colapso, caindo no chão e cobrindo o rosto de vergonha, mas com as mãos trêmulas, ele finalmente entrega o brinquedo. Ele fala que talvez ela não queira isso, já que veio do lixo, mas ele acha que o cachorrinho ficaria mais feliz com ela. Pra surpresa do Rudo, a Sheila aceita o brinquedo e, sorrindo, ela diz que vai guardar com carinho. O coração dele dispara, ele nunca se sentiu tão feliz e no caminho de volta pra casa, ele chega a dançar de alegria, rindo sozinho e pensando no quanto precisa contar a novidade pro seu pai. Mas ao virar a esquina, ele nota uma presença de guardas rondando a favela. Eles não o incomodavam, mas a estranheza daquela cena ficava gravada na sua mente pra sempre. Chegando em casa, o Rudo abre a porta com pressa, pronto pra compartilhar sua vitória com o Hector, porém o seu sorriso se desfaz instantaneamente. O Hector tá caído no chão e sobre ele um homem mascarado crava uma lâmina em seu peito. O assassino ergue os olhos lentamente e encara o Rudo por um instante. Em seguida, ele empurra a lâmina ainda mais fundo no corpo do Hector. O mundo do Rudo desmorona e ele berra, correndo em direção ao seu agressor, mas o homem mascarado o atinge com tanta força que ele nem percebe que foi arremessado contra a parede. E quando ele desperta, o pesadelo ainda está ali. O homem mascarado recolhe um livro que estava no chão, olhando pro Rudo como um inseto e sai pela porta. O Rudo tenta se levantar para persegui-lo, mas ouve a voz fraca do Hector dizendo para ele correr. Ele faz isso com suas últimas forças e o garoto se arrasta até ele desesperado. Ele diz que vai chamar ajuda, mas o Hector apenas o segura com sua mão e com um fio de voz ele deixa o seu último desejo. Ele manda o Rudo correr e mudar esse mundo podre. Em seguida, ele parte dessa pra melhor e o Rudo fica ali sem acreditar, com os olhos cheios de lágrima e dor. Nesse instante, os guardas invadem a casa. Eles não conseguiram encontrar o assassino, apenas o Rudo coberto de sangue, ajoelhado ao lado do corpo do Hector. Eles dizem pra pegar o assassino, apontando suas armas pra ele. O Rudo tenta explicar que não foi ele, sim que o verdadeiro assassino acabou de fugir, mas ninguém o escuta. Pra eles, a cena já dizia tudo. Então, um dos soldados o derruba com um soco e na manhã seguinte o Rudo é levado até o poço. A multidão tá reunida, desde os moradores mais miseráveis das favelas até os nobres da cidade limpa. Todos vieram assistir esse show bizarro. Um dos juízes se adianta e lê a sentença. O assassinato é um dos crimes mais graves que alguém pode cometer e mesmo que a vítima fosse apenas um morador da favela, a punição não vai ser reduzida. O Rudo então é condenado à morte, ele vai ser lançado no poço. A massa aplaude e grita como se fosse um espetáculo e o Rudo olha em volta, incrédulo, desejando que pelo menos uma pessoa acreditasse em sua inocência. Então seus olhos se encontram com o seu amor, a Sheila. Ele grita desesperado, falando que não foi ele, que ela precisa
precisa acreditar nele. Ele pede pra ela procurar o verdadeiro culpado, mas a sua esperança morre quando ela responde que confiou nele, mas no fim, ele não passou de um filho de assassino. Ela deixa o presente do Rudol cair no chão e se afasta, virando as costas. Essa cena faz o mundo do Rudol ruir de vez e a última fagulha de confiança que restava nele foi esmagada. Então, diante de todos, o seu destino é selado, ser jogado no abismo do poço. A traição de Shiwa corta mais fundo do que qualquer ferida e aquilo marca ele pela eternidade. Os gritos da multidão ecoam, chamando o Rudol de lixo, indigno de viver, mas ele não aguenta mais e explode em fúria. Encarando cada rosto que o condenava, ele os chama de verdadeiro lixo, apenas pedaços de carne, sem cérebro, sem vontade própria. Ele diz que vai mandar todos pro inferno e o ódio em suas palavras cala parte da plateia, mas de repente algo ainda mais perturbador acontece. O Rudol nota entre a multidão a silhueta do assassino mascarado, o verdadeiro culpado estava bem ali, assistindo a sua condenação de perto. Antes que pudesse denunciar, os guardas empurram ele pra borda e o chão some sobre seus pés e o Rudol cai. A queda parece não ter fim, a escuridão do poço engole tudo e em algum ponto sua consciência se apaga. Quando ele desperta, ele ainda tá vivo. O seu corpo repousa sobre um monte de lixo que amortece o seu impacto. Confuso, ele se pergunta como que ainda tá inteiro, mas a realidade logo o atinge. O fedor invade suas narinas, forçando ele a tapar o rosto com suas luvas. Diante dele, um oceano infinito de lixo se estende até onde a vista alcança. Objetos quebrados, carcaças de máquinas e ossos humanos por todo lado. Antes que ele pudesse compreender onde estava, uma sombra colossal cobre o seu corpo. Ele olha para trás e congela. Um monstro gigantesco feito de sucata e lixo avança com presas afiadas. O Rudol sente a mente ficar em branco. Sempre achou estranho o fanatismo da cidade em descartar tudo no poço. Nunca se perguntavam o que realmente havia acontecido no fundo, e agora ele tinha a resposta. O rugido da criatura rasga o ar. Como um sinal, outros monstros emergem das pilhas de lixo, dezenas, todos famintos, todos em sua direção. O Rudol corre como nunca, mas não tem saída. Ele tá cercado. As feras saltam e ele se esquiva por instinto até tropeçar. O seu corpo despenca sobre um crânio e em desespero ele percebe o fim que o aguardava. A montanha de lixo cede sobre os seus pés e ele despenca até um desfiladeiro estreito, ficando por um instante a salvo dos monstros. Mas a vitória é ilusória. O ar ali embaixo é puro veneno e cada respiração rasga os seus pulmões. Ele cobre o rosto com as luvas tentando sobreviver. O seu peito arde e o seu corpo treme até que ele vomita sangue. O som ecoa pelas pilhas de lixo e atrai os monstros de volta. Sem forças, o Rudol cai de joelhos e pela primeira vez sente que vai dessa pra melhor de verdade. Mas na escuridão, uma imagem surge em sua mente. É o Hector ensanguentado pedindo para que ele mude o mundo. O seu ódio se transforma em energia e uma força estranha começa a pulsar em suas mãos. Elas brilham sem que ele perceba e sua visão muda. Entre o caos do lixo, ele enxerga feixes de luz saindo de objetos específicos. Um deles é um cano de ferro caído diante dele. O Rudol se arrasta até ele, ofegante mas decidido. Ele o segura com firmeza e se ergue com dificuldade. Ele fala que vai voltar para a superfície e se vingar dos que o jogaram ali e do assassino maldito que matou seu pai. A raiva se torna chama para ele conseguir seguir em frente. O olhar de Rudol agora é de um guerreiro. Um dos monstros aproveita para atacar, mas ele nem hesita, gira o cano e com um único golpe lança a criatura para longe, esmagando ela contra as montanhas de lixo. O impacto ecoa pelo abismo e de uma sombra próxima alguém o observa, um morador do poço, protegido sobre um enorme guarda-chuva. Ele fica espantado, já que alguém que consegue enfrentar as feras finalmente chegou ali. No fundo do poço, o Rudol já não parecia mais um humano, o ar venenoso queimava os seus pulmões e o sangue escorria por seu nariz. Mas nada disso fazia parar, ele se movia como um animal enlouquecido, pulando e batendo, resistindo a cada golpe dos monstros. Um deles o esmagou contra as rochas, soterrando ele sobre os escombros. Mas pro choque da criatura, o Rudol emergiu de dentro das pilhas de pedras, arrancando junto dele um poste de ferro. Com um grito de ódio, ele girou sua arma improvisada com uma força absurda, esmagando o corpo da aberração. Não houve tempo para comemorar e logo outro monstro surgiu do chão, tentando devorá-lo inteiramente. O Rudol saltou por pouco, mas o veneno do ar enfim cobrou seu preço e ele tossiu muito sangue e cambaleou. As bestas avançaram, farejando sua fraqueza, mas no limite da morte algo voltou a despertar dentro dele. Mais uma vez, as suas mãos queimaram em uma energia estranha e a fúria selvagem o fez resistir. Os dois monstros o atacaram ao mesmo tempo e o Rudol colidiu com eles, saindo ileso e contra-atacou. Usando uma chapa de metal como lâmina, ele
partir o primeiro inimigo e logo depois o segundo ao meio, fazendo o corpo dele explodir em pedaços. Ofegante, ele se apoiou no poste, tentando respirar, mas uma sombra maior se aproximava. Outro titã do lixo, ainda mais colossal, caminhava em sua direção. Agora já não dava mais, ele precisava recuperar o fôlego, e quando ele se preparava para recuar, o monstro bateu o pé com tanta força que uma onda de choque o arremessou para longe. Quando ele abriu os olhos, não estava mais sozinho. Sobre ele, um homem mascarado encarava em silêncio. O Rudol, confuso, tentou se levantar e perguntou de onde ele veio e quem ele é. O estranho não respondeu, apenas puxou o Rudol para frente e, em vez de atacá-lo, colocou uma máscara de gás sobre o seu rosto. De repente, o ar parou de queimar e o Rudol respirou fundo, aliviado e ainda mais confuso do que antes, perguntando se ele era dali de baixo e o que era aquele lugar e essas coisas estranhas que estavam atacando ele. O mascarado apenas gesticulou para que ele calasse a boca, mas o Rudol, teimoso como sempre, insistiu, mandando ele falar logo onde eles estão. O homem enfim perdeu a paciência, gritando que eles não estão no subsolo e sim na superfície, e que esse inferno é culpa dos malditos lá de cima que jogam tudo ali. O grito ecoou e essa foi sua sentença. Do lixo, mais monstros se ergueram, atraídos pelos sons. O homem mascarado, frustrado, disse que ele era um idiota e que ele falou para ficarem calados e que agora todos os monstros sabem onde eles estão. Um deles os atacou pelas costas e o homem já se adiantou, erguendo seu guarda-chuva que carregava. Uma energia dourada percorre o seu braço, cobrindo todo o objeto, e o acessório comum se transformou em uma arma mortal. Com um movimento giratório, ele tritura a criatura como se fosse um liquidificador e o monstro se despedaça em poeira. O Rudol arregala os olhos, falando que ele matou o bicho sem que ele se regenerasse. Logo em seguida, uma horda inteira avançava, mas o homem mascarado não recuou. Ele investiu contra os monstros, rasgando eles com a lâmina do seu guarda-chuva, explodindo os corpos em sequência. Num salto, ele abriu o acessório, pairando no ar como se fosse um paraquedas. O Rudol, sem acreditar, se perguntava se aquilo era algum tipo de tecnologia do lugar ou se só ele conseguia fazer aquilo. Lá do alto, o mascarado pousou sobre a cabeça do último titã e o monstro cuspiu uma esfera de ácido, mas ele bloqueou o ataque, espalhando a gosma corrosiva que explodiu nos montes de lixo. Então, concentrando ainda mais energia, ele ampliou o tamanho da sua arma e num mergulho devastador atravessou a cabeça da criatura, cortando ela até o chão. O silêncio pairava no campo de batalha, que agora estava limpo. O homem retornou até Rudol e o garoto, ainda atordoado, perguntou quem diabos é ele. O estranho apenas retirou a máscara por um instante e falou que o nome dele era Angie, que ele era apenas um zelador. Mas no mesmo segundo, o ar tóxico queimou sua garganta e ele tossiu violentamente, amaldiçoando o garoto, falando que era culpa dele por fazer ele tirar a máscara. Antes que ele pudesse terminar a sua bronca, o Rudol cambaleou e desmaiou ali mesmo. Enquanto estava desacordado, Rudol tem um sonho com sua infância. Ele se lembra de quando voltou para casa depois de ser agredido e empurrado no esgoto pelos outros colegas. Eles zombavam dele por dizer que os objetos tinham vida e, machucado e sujo, ele chegou em casa, onde o Hector cuidava de seus ferimentos. Durante a conversa, o Rudol perguntou se aquilo que ele dizia era verdade, se os objetos realmente poderiam ganhar alma um dia. O Hector respondeu que essa ideia era apenas uma lenda antiga, criada para que as pessoas pudessem valorizar aquilo que possuíam, mas ele confessou que gostava de acreditar nisso, que gostava de imaginar que tudo tinha alma. Essas palavras despertaram a curiosidade do Rudol, que perguntou se até as coisas da casa, como suas luvas, poderiam ter alma. O Hector respondeu que se elas fossem tratadas com cuidado, um dia elas teriam sim. Essa lembrança ficou gravada na mente do nosso pequeno Rudol, como uma das conversas mais importantes que ele teve com seu pai adotivo. É então que ele desperta desse sonho e percebe que está acorrentado, sendo arrastado pelo zelador mascarado. Ele se debate, xingando e pedindo para ser solto, mas o Andy afirma que está apenas o levando para um local seguro. No entanto, segurança não era algo que o Rudol buscava naquele momento. Ele queria vingança. Seu desejo era voltar à superfície a qualquer custo e não aceitava ficar preso no poço como se fosse um condenado sem saída. Essas palavras fizeram o Andy parar por um instante. Ele olha para o Rudol e responde que é impossível subir de volta. Ele explica que o paraíso não é um lugar fixo, mas sim uma cidade flutuante que se move constantemente pelo céu. Segundo Angie, alcançar o paraíso é algo além das possibilidades de qualquer um que viva no poço. Mesmo assim, o Rudol não se cala, ele insiste, acusando Angie de esconder a verdade e promete que vai gritar até atrair os monstros se ele não contar tudo o que sabe. Cansado da teimosia, o Angie arrasta o Rudol de forma ainda mais brusca e decide mostrar a realidade. Ele o leva até uma região estranha no meio do poço, um canyon amplo que era absurdamente mais limpo que todo o restante dos arredores.
maiores. Era como se aquele lugar fosse artificialmente organizado de propósito. Lá, o Enjin simplesmente solta o Rudo no chão e, sem dar explicações, se afasta, deixando ele sozinho e acorrentado. O Rudo reclama, mas não tem tempo para pensar, já que logo caminhões chegam até a clareira e vários homens usando máscaras de gás descem. Eles se aproximam em grupo, com passos pesados e olhares curiosos. Imediatamente eles começam a analisar a roupa do Rudo, suspeitando da sua origem. Pela roupa e aparência, eles levantam a hipótese de que ele veio do paraíso. O Rudo, mesmo nervoso, acaba admitindo que caiu lá de cima, e a reação dos homens é imediata. Eles ficam eufóricos, comentando que já havia encontrado muitos cadáveres de pessoas que vieram do paraíso, mas nunca um sobrevivente. Animados com essa descoberta, eles se aproximam ainda mais, mexendo em seu rosto e em suas roupas. O Rudo recua, desconfortável, mas os homens garantem que não vão machucá-lo. Inclusive, chegam a desfazer suas correntes, o que faz acreditar por um instante que eles eram bem mais confiáveis que o Enjin. Mas essa confiança dura pouco, já que logo em seguida o Rudo percebe que tudo não passava de uma armadilha. Em questão de segundos, ele tá preso novamente, dessa vez com correntes ainda mais fortes, trancado dentro de um dos caminhões. Confuso, ele não entende o que tá acontecendo, mas do lado de fora escuta os homens comemorando. Eles falam com entusiasmo sobre como foram sortudos em conseguir capturar alguém do paraíso vivo. Eles comentam que o corpo de alguém assim vale uma fortuna no mercado negro e que as pessoas pagam preços absurdos não apenas pelas roupas, mas também pelos ossos. Inclusive a pele e os restos mortais que encontravam pelo poço valiam uma fortuna. E agora, por terem um exemplar raro ainda com vida, eles acreditavam que ficariam ricos. O líder do grupo então se aproxima da grade do caminhão e encara o Rudo. Ele explica que a razão pela qual as pessoas que vêm do paraíso têm tanto valor não é por serem admirados ou cobiçados, mas por serem odiados, e que esse ódio movia as pessoas a pagarem qualquer preço para colocar as mãos nos restos de um habitante do paraíso. O Rudo começa a amaldiçoar os moradores do paraíso. Ele os culpa por terem despejado todo o lixo sobre o planeta até que se acumulasse, envenenasse o ar e criasse os monstros. As pessoas que perderam suas casas ou suas vidas por conta disso guardam um ódio profundo, e quando encontram alguém do paraíso vivo, o destino deles nunca é bom. O líder do grupo decide receber o Rudo de um jeito especial. Ele oferece comida, mas não qualquer comida, a carne e os restos estão podres. Enquanto força o Rudo a comer aquilo, ele continua zombando, falando que as pessoas do paraíso como ele nunca encostariam em lixo, muito menos conseguiriam digerir algo do tipo. Só que aquele cara cometeu o maior erro da sua vida, já que o Rudo é cria das favelas. É então que ele morde os dedos do líder, arranca a carne e mastiga junto com a comida estragada. Logo depois de devorar os restos com ferocidade, ele fala que aquilo não era lixo, já que ainda dava pra comer. Os homens recuam em choque, já que nunca tinham visto um monstro como esse garoto. Mas aquilo era apenas o começo. Rudo tava cansado de ver todos rotulando coisas como lixo, como se elas não tivessem nenhum valor, e ele não ia aceitar mais isso. Seu poder então desperta mais uma vez e com fúria ele arrebenta as correntes que o prendiam, pulando pra fora e liberando energia no chão, fazendo os objetos ao redor flutuarem. O Enjin assiste tudo de longe e sorri satisfeito, já que pra ele tava tudo confirmado. O Rudo era um doador, alguém que é capaz de dar vida aos objetos e extrair o seu poder, assim como ele. No meio do caos, o Rudo se lembra das palavras do Hector, de que quando tratamos algo com cuidado, ele também passa a nos tratar com cuidado. Inspirado, ele arranca a máscara de gás e pega a corrente usada para prendê-lo, infundindo o poder nela e transformando ela em uma arma viva. Os homens avançam, mas o Rudo bate a corrente no chão com tanta força que todo mundo recua. O líder grita para mirarem na corrente, já que um doador sem objeto não vale nada. De fato, eles conseguem desarmar o Rudo, só que pro choque de todos e pra alegria do Enjin, o Rudo consegue simplesmente pegar um pneu e transformar aquilo em uma arma também. Isso é raríssimo, nem mesmo grandes doadores conseguem fazer algo do tipo. O Rudo parte pra cima, derrotando os homens com facilidade, e tomado pela fúria, ele se aproxima do líder. O homem o xinga, tremendo de medo, mas não consegue escapar. O Rudo ergue o pneu pra esmagá-lo, mas o Enjin aparece de repente e interrompe a cena. Na mesma hora, o Rudo desperta do seu frenesi, o seu poder some, o pneu se desfaz em pó e ele desaba com um sangramento no nariz. O Enjin se aproxima e explica que usar aquele poder de forma tão descuidada esgota completamente o corpo. Ele pede desculpas por ter colocado o Rudo naquela situação, mas ele precisava confirmar suas habilidades. Em troca, ele promete explicar tudo sobre aquele mundo e sobre seus poderes, mas exige uma condição: que o Rudo se junte aos zeladores, porque precisam de guerreiros como ele para enfrentar os monstros do lixo. O Rudo se recusa, falando que não quer se juntar
contar a ninguém, já que seu único objetivo é voltar para o paraíso, mas o Andy simplesmente o ignora. Para ele, a palavra não existe, e ele leva o Rudolph para uma clínica, chamando sua amiga e avisando que encontrou um gênio que acabou de recrutar para os zeladores. O Rudolph tá em choque, já que ele nunca aceitou isso, mas já dentro da clínica, um médico estranho com olhos arregalados começa a gritar com ele. Ele diz que sair pelo território proibido é loucura, porque o ar de lá é puro veneno, e ainda por cima foi burro bastante para ser sequestrado. Ele manda o Rudolph agradecer o Andy, porque sem ele teria morrido 2 vezes no mesmo dia. O Rudolph xinga o Andy em pensamento e tenta discutir com o médico, mas na verdade ele descobre que o médico na realidade era uma médica idosa. Ela tá furiosa, já que ele a chamou de velho, e depois do tratamento ela expulsa os dois da clínica sem cerimônia. Do lado de fora, o Rudolph agradece o Andy por pagar pela consulta, mas insiste de que só precisava de informações para voltar. Ele não tem tempo para virar zelador, muito menos para brincar de herói. No entanto, o Andy retruca, falando que esperava que o sequestro tivesse ensinado alguma coisa para ele. Se alguém descobrir que ele veio do paraíso, a vida dele vai ser um inferno. E além disso, nada nesse mundo é de graça, principalmente informação, ela custa caro. Logo depois, o Andy o leva para uma cidade arruinada, mas muito mais organizada que o deserto tóxico ao redor. O Rudolph chega a se surpreender ao ver restaurantes e até pessoas vivendo relativamente bem. O Andy até paga um hambúrguer para ele, que ele devora sem pensar 2 vezes, já que ele tinha botado para fora toda a carne podre que ele foi forçado a comer anteriormente. Rudolph havia acreditado que no fundo do poço seria apenas lixo, mas está descobrindo que também existem cidades inteiras por ali. Enquanto observava uma garota entrando em uma loja, o Andy decide lhe dar uma lição importante. Ele explica que não é só o lixo físico que se acumula naquele mundo, mas também a emoção das pessoas. Esse acúmulo gera uma energia chamada ânima, e os monstros de lixo nada mais são do que manifestações dessa energia. Normalmente eles ficam nas regiões mais poluídas, mas às vezes também atacam as cidades. O Andy explica que as armas comuns não podem feri-los, porque o núcleo deles é feito de ânima. Só que as luvas do Rudolph e a arma do próprio Andy pode. O Rudolph se espanta, mas o Andy completa, falando que quando um objeto é tratado com cuidado por muito tempo, essa mesma energia se acumula nele. Esses objetos especiais são chamados de instrumentos vitais. Esses instrumentos são capazes de destruir o núcleo dos monstros de lixo, mas nem todo mundo consegue despertar o poder dentro deles. Apenas pessoas especiais chamadas de doadores conseguem isso. O Andy explica que ele e o Rudolph pertencem a esse grupo e que a organização dos zeladores é composta justamente por guerreiros desse tipo, que usam os seus instrumentos para exterminar os monstros do poço. O Rudolph, desconfiado, pergunta se ao se juntar aos zeladores, o Andy realmente cumpriria a promessa de levá-lo de volta à esfera. Só que a resposta é um balde de água fria. O Andy admite que não faz a menor ideia de como voltar. Furioso, o Rudolph acusa o mascarado de tê-lo enganado, mas o Andy rebate, falando que nunca prometeu nada. Ainda assim, ele comenta que seu chefe é um homem muito sábio e que talvez ele tenha alguma resposta. Isso obriga o Rudolph a reconsiderar, e antes de qualquer decisão ele precisa conhecer esse tal chefe. Em seguida, o Andy pergunta sobre as luvas do Rudolph e o garoto responde que foram um presente do Hector, o seu pai. Essa é a única lembrança que sobrou dele. O Andy entende o apego e explica que aquelas luvas carregam uma alma poderosa. Ele fala pro Rudolph cuidar bem delas com muito carinho, porque elas têm um valor muito maior do que ele imagina. Essas palavras acabam emocionando o Rudolph, que sempre foi zombado por conta dessas luvas, mas nunca havia recebido esse tipo de reconhecimento. Enquanto isso, Andy recebe uma mensagem e comenta que vai se encontrar com um colega de trabalho. O Rudolph se levanta e num raro momento de gratidão, ele agradece por tudo. O zelador apenas joga uma pequena bolsa de dinheiro em sua direção, falando para ele tomar cuidado com a forma que gasta. Surpreso, o Rudolph não acredita que ele estava lhe dando dinheiro depois de tudo que já tinha feito. Só que o Andy já corta essa ilusão rapidinho. Ele explica que conseguiu esse dinheiro vendendo as roupas do Rudolph, que ele trouxe do paraíso, e foi dessa forma que ele conseguiu pagar o tratamento e a comida. O Rudolph entra em fúria quando descobre isso, mas o Andy apenas comenta que ele não poderia andar pela cidade vestido como alguém do paraíso de qualquer forma. Por fim, ele explica que vai encontrar seu treinador e manda o Rudolph esperar. Irritado, o Rudolph permanece no local, mas vê algo muito estranho. Um gato aparece e pega sua bolsa de dinheiro e sai correndo. Ele parte atrás imediatamente, mas não consegue alcançar o animal. No meio da sua perseguição, ele encontra um cajado em forma de lua crescente e o usa para parar o gato. Só que ao prender o animal, o verdadeiro dono do cajado aparece. O homem fica furioso ao ver sua arma em mãos estranhas e acusa o Rudolph de tentar roubar o seu objeto mais precioso. O Rudolph responde que não tinha intenção, já que aquilo parecia ser só um pedaço de madeira e não parecia ser nada importante. Isso enfurece ainda mais o rapaz e ele arranca o cajado das mãos do
garoto e o empurra, afirmando que pagaria caro pelo crime de tentar roubá-lo. Antes de punir o Rudo, o homem canaliza o poder em seu cajado e confuso, o Rudo reconhece o mesmo símbolo dos zeladores que havia visto no guarda-chuva do Enji. Esse era outro doador e o cajado se transforma em uma arma e num movimento rápido ele o ataca, mas de propósito ele erra o golpe e se apresenta como Zanka e explica que a pedido do Enji ele será o responsável pelo treinamento do Rudo. Ainda irritado, Zanka reclama que nunca pensou que teria que ensinar alguém tão idiota a não mexer nas coisas dos outros. O Rudo, por sua vez, tenta justificar, falando que apenas pegou o cajado emprestado para recuperar o seu dinheiro. O Zanka, impaciente, critica sua criação, falando que seu pai provavelmente não o educou direito, e ele acabou mexendo num vespeiro. O Rudo ficou à beira de uma explosão, já que ele não tolera ninguém desrespeitando seu pai. Mas antes de reagir, ele se lembra de algo que o Regito sempre dizia: se ele quiser que alguém o escute, ele tem que dar o primeiro passo e entender como a outra pessoa se sente. O Rudo pensa bem e percebe que o Hanka tinha razão e está irritado, afinal aquele cajado era o seu tesouro e ele também ficaria furioso se alguém tentasse pegar suas luvas. Nesse momento ele admite que errou e pede desculpas. Para surpresa do Rudo, o Zanka muda de atitude na hora. Ele fala que tá tudo bem, já que o cajado foi devolvido e ele estava disposto a deixar o assunto no passado. Inclusive ele também reconhece que poderia ter agido de forma mais calma. O Rudo fica sem entender como alguém poderia mudar tão rápido. Mesmo assim ele percebe que foi a primeira vez que ele conseguiu resolver uma situação difícil apenas conversando. Isso faz lembrar do Regito, que talvez ele tivesse razão em muitas coisas. Zanka estende a mão e ajuda o Rudo a se levantar e pergunta sobre o seu instrumento vital. O Rudo responde que acredita que suas luvas sejam seus instrumentos, mas ainda não sabe quais poderes escondem. O Zanka examina as luvas e comenta que elas são muito interessantes. Enquanto isso, o Rudo continua impressionado com a mudança repentina do homem. É então que ele percebe o motivo. O Zanka estava sorrindo e isso lembra de outro conselho do Regito. Ele dizia que para fazer amigos o primeiro passo era sorrir. O problema é que o coitado nunca havia sorriso de verdade antes e sequer sabia como usar os músculos do rosto para fazer isso. Então ele resolve tentar e essa foi a maior besteira que ele decidiu fazer. O resultado acaba sendo desastroso e seu esforço para imitar um sorriso minimamente humano acaba se transformando na expressão mais horrível que o Zanka já tinha visto em alguém. Depois de tentar sorrir e falhar miseravelmente, o Ruko deixa o Zanka ainda mais irritado. O treinador parte pra cima dele, perguntando que tipo de cara era aquela, se ele tava tentando zombar dele com aquela expressão bizarra. Confuso, o Rudo só responde que esse foi o melhor sorriso que ele conseguiu dar e ainda pergunta por que o Zanka tava bravo de novo. O Zanka afirma que até um cego perceberia que aquilo não era um sorriso de verdade. Determinado, o Rudo fecha os olhos e a boca, acreditando que assim ficaria mais natural. O resultado até diminui um pouco o aspecto assustador, mas não foi o suficiente para acalmar o treinador. Na cabeça do Zanka, o problema era outro. Ele acreditava que o Rudo estava ficando arrogante por ter sido chamado de gênio pelo Enji. Para ele, o Rudo estava apenas se divertindo às custas dos outros. Irritado, ele afirma que se continuar agindo dessa forma, nunca vai conquistar seus objetivos. Esse foi o limite pro Rudo, e ele se lembrou imediatamente do último pedido do Regito, de mudar o mundo e fazer a diferença, e em voz firme ele declarou que levava seus objetivos a sério, e exigiu que o Zanka parasse de insultá-lo. O clima ficou pesado e o Zanka empunhou seu cajado e falou que os dois não iriam se dar bem. O Rudo concordou e pegou uma barra de ferro de dentro da lata de lixo. Para surpresa do Zanka, o Rudo conseguiu despertar o poder do objeto como se fosse um instrumento vital, e isso explicava porque o Enji o havia chamado de gênio. Ainda assim, o Zanka manteve a confiança. Ele acreditava que o talento natural não era nada contra alguém mediano, mas dedicado. Ele provocou o Rudo com palavras, distraindo ele, e então golpeou com seu cajado, quase atingindo o garoto. O ataque foi por pouco, mas serviu para desequilibrá-lo. O Zanka avançou e em poucos movimentos ele prendeu o Rudo no chão e parecia que a luta estava decidida, até que o Zanka percebeu algo estranho no rosto. Ao limpar, ele descobriu que era cocô. Ele ficou em choque, já que o Rudo não havia pego uma barra de ferro, mas ele pegou um desentupidor de privada. Apavorado, o Zanka tentou explicar pro Rudo o que aquele objeto era, mas ele não quis ouvir. Ele começou a balançar o desentupidor de um lado pro outro e sujando tudo que estava por ali. O desespero tomou conta do Zanka, que entrou em pânico total, tentando desviar dos golpes enquanto o Rudo perseguia. A cena vira uma verdadeira comédia, tipo o episódio do Tom e Jerry, e os dois passaram a correr pelos becos e ruas, com o Rudo balançando o desentupidor de um lado pro outro, enquanto o Zanka corria desesperado. Em determinado momento, o Zanka acabou tropeçando no gato, bem no meio da rua principal. Essa foi a deixa perfeita pro Rudo saltar e desferir um ataque devastador com o desentupidor. O golpe acertou em cheio, uma rajada de sujeira voou cobrindo o
o Zanka da cabeça aos pés, deixando ele inconsciente. Algum tempo depois, o Andy apareceu para verificar como eles estavam. Ele perguntou ao Rudo se ele tinha conhecido seu novo professor, e o Rudo apenas apontou pro Zanka, que ainda estava desmaiado e esparramado lá no lixo. O Randy não parava de rir do estado deplorável do colega, enquanto ajudava ele a limpar a bagunça e oferecia uma carona. O Rudo, por outro lado, estava traumatizado ao perceber o que ele realmente tinha usado como arma, mas o Andy só reforçou o que já pensava. O Zanka era um moleque mimado e nunca esperou que alguém fosse colocá-lo no lugar de uma forma tão inusitada. No carro, o Zanka parecia abalado, enquanto o Rudo observava a cena em silêncio, até que ele notou um par de botas jogado no banco de trás. Foi então que o Andy comentou que, apesar do primeiro encontro ter sido um desastre, o Zanka seria o professor dele a partir de agora. Segundo o Andy, o Zanka era o melhor treinador quando o assunto era dominar os instrumentos vitais. Ao ouvir isso, o Zanka não conseguiu esconder a satisfação, e apesar de todo o vexame, ele valorizava muito as palavras do Andy, que começou a rir sozinho. Nesse momento, o Andy chamou alguém no banco de trás, era uma mulher chamada Rio, e perguntou a ela desde quando ela estava ali. Dentro do carro, a Rio desperta de seu cochilo e comenta que só estava curiosa para conhecer o novato. O Rudo, paralisado, encarando ela, já que não consegue acreditar no quanto ela é bonita. Para piorar sua confusão, a Rio começa a brincar com seu cabelo, achando curioso o estilo dele. O Rudo, perdido nos seus pensamentos, quase acredita que foi parar no céu, e enquanto ele viaja, o Engine continua dirigindo, levando todos para fora da cidade. A estrada passa por ruínas e cidades destruídas, até chegar a um túnel fortificado, cravado em uma imensa parede de rocha. Do outro lado, surge finalmente o quartel-general dos Zeladores, em meio ao deserto. Ao sair do carro, Engine dá boas-vindas ao Rudo, ao coração da organização. O garoto, ainda zonzo pelo tratamento da Rio, tenta se recompor, mas até as moscas começam a rodeá-lo enquanto ele caminha para dentro do prédio. Logo na entrada, ele conhece a Semio, a recepcionista bonitona, que lia calmamente uma revista erótica. O Andy apresenta a mulher ao Rudo, explicando que ela sempre avalia pessoalmente os novos integrantes. O Rudo não entendeu nada, até que de repente a Semio arremessa um garfo que segurava, acertando com precisão as moscas que estavam atrás dele. O Rudo fica em choque, enquanto a Semio dá boas-vindas ao novato. Ela diz que já sabia dele pelo Andy, mas precisa avaliar o seu potencial por conta própria. Ela ajusta os seus óculos e se concentra, e o Andy explica que aqueles óculos são seus instrumentos vitais. Eles são capazes de ampliar sua visão a ponto de enxergar a essência de uma pessoa. A Semio ativa o seu poder e observa o Rudo por alguns segundos, mas o que ela vê a surpreende. Então ela rapidamente desliga sua habilidade, e quando o Andy pergunta o que aconteceu, ela comenta apenas que o Rudo já tem preparo físico suficiente e que tem uma boa relação com suas luvas, mas ele ainda vai precisar de treinamento para poder dominá-las. O Andy percebe que havia mais na avaliação, mas a Semio desconversa, falando que o Rudo tinha cocô na nuca dele. Isso arranca risadas do Andy, que decide seguir adiante e apresentar o Rudo ao chefe. No caminho, o Andy comenta que existem cerca de 100 zeladores ao todo, contando com combatentes, guardas e suporte. Porém, eles estão quase sempre espalhados pelo mundo em missões, e por isso o quartel raramente fica cheio. Ele sugere que o Rudo conheça alguns deles, mas quando ele abre a porta da sala de conveniência, ele vê um grupo enorme reunido, fechando a porta imediatamente e dizendo que dá pra deixar essas apresentações pra outra hora. Por fim, eles chegam à sala do chefe, mas antes de entrar, o Andy alerta o Rudo a não ficar pedindo informações sobre como voltar pro paraíso. Ele precisa oferecer algo primeiro em troca, e a melhor forma é demonstrar disposição para trabalhar como zelador. O Andy também pede que não pergunte sobre o instrumento vital do chefe, já que ninguém conhece nem a forma nem o poder dele. Mas para surpresa do Rudo, a sala tá vazia e a Semio aparece logo depois, informando que o chefe saiu em uma missão e só retornaria alguns dias. O Rudo se irrita sem saber o que fazer nesse meio tempo, mas o Andy responde que isso é normal. Nesse momento, a Rio surge novamente e sugere que ele a acompanhe em seu trabalho. Ela explica que o Rudo não pode ser considerado um zelador oficial sem a aprovação do chefe, então o máximo que pode fazer por enquanto é segui-la como aprendiz temporário. Para ela é perfeito, já que assim pode observar mais de perto o novo integrante. Capaz de reagir, ele simplesmente aceita e segue a Rio em silêncio. Logo depois, todos vão para a sala de estratégia e lá a Semio explica a situação da próxima missão. Uma pequena cidade próxima de uma zona poluída pediu ajuda, porque pequenos monstros de lixo foram vistos por perto. O Rudo fica curioso e pergunta o que são essas zonas poluídas. A Semio percebe que o Andy não explicou nem o básico pro moleque, então detalha que o mundo está dividido em áreas seguras, onde a vida humana é possível, e zonas poluídas, onde são cobertas por lixo e infestadas de monstros. O lugar onde Rudo caiu era em
ainda pior, uma terra de ninguém, o território excepcionalmente perigoso, onde a maioria das pessoas morreria no instante que pisasse lá. Ela entrega uma máscara pro Rudo, alertando que ele deve usá-la sempre que entrar em uma zona poluída. Sem proteção, ele não resistiria mais do que 15 minutos por conta dos gases venenosos. Mais tarde, o Rudo se junta a Ryo e sua equipe para sua missão. Ela o orienta a ficar perto dela o tempo todo para aprender o máximo possível, e o Rudo fica bem desconfortável com isso, mas não tem muita opção. Enquanto caminha, ele começa a pensar em quanto tempo ficou exposto no ar tóxico na terra de ninguém e quanto de veneno ele pode ter inalado. Seus olhos então se voltam pro imenso lixão à sua frente. Ele se pergunta se o povo do paraíso sabe que existem humanos vivendo no fundo do poço, mas para ele a parte mais importante é outra, o próprio lixo. Na visão de Rudo, aquela não era apenas uma pilha de entulho, mas sim um tesouro, um lugar onde ele poderia encontrar coisas úteis, reparar e reaproveitar, sem que ninguém o insultasse ou o zombasse por isso. Logo, ele alcança Ryo e pergunta sobre os outros integrantes do grupo. Ela explica que eles são suportes, não possuem nenhum poder especial como combatentes, mas desempenham papéis fundamentais nas missões. Para provar isso, um dos suportes cumprimenta o Rudo com um aperto de mão, e nervoso ele aceita, mas imediatamente se arrepende. O homem esmaga sua mão com uma força absurda, deixando ele lá contorcendo de dor. A Ryo cai na risada e explica que aquele cara tem uma pegada monstruosa, capaz até de rasgar a carapaça de monstros com as próprias mãos. O Rudo fica incrédulo, se perguntando como foi parar no meio de tanta gente absurda. A concentração volta quando um dos suportes avista os inimigos se aproximando, e o Rudo se prepara para observar com atenção, decidido a aprender. Dentro do meio do lixo surgem várias criaturas pequenas, parecidas com cabras deformadas. O Rudo entra em pânico, mas a Ryo explica que não tem preocupação. Aqueles eram apenas monstros fracos e lentos, incapazes de atravessar a cerca de madeira que protegia a vila. E de fato, por mais que eles tentassem, os pequenos monstros batiam e se debatiam sem causar dano. Mas logo a segunda leva apareceu, eram criaturas maiores e mais ferozes, capazes de avançar. Eles empurraram a cerca e quebraram ela com toda a sua força, e o desespero do Rudo cresce. Ele pergunta mentalmente o que eles iriam fazer agora, mas a Ryo, mantendo a calma, diz que aqueles eram monstros relativamente fracos, ideais para o treinamento de um novato. Ela garante que depois de terminar a limpeza, eles voltariam para a base para comemorar a chegada dele. O Rudo não acredita no quanto a Ryo consegue ser despreocupada, mesmo arriscando sua vida contra aquelas criaturas. Mas então percebe algo. Engin também sempre enfrentava tudo com uma postura relaxada. Ele começa a pensar que talvez esse seja o segredo para sobreviver naquele mundo. Então ele decide tentar ser mais tranquilo também, até que um monstro gigantesco rompe a barreira. Dessa vez até a Ryo demonstra surpresa e o Rudo a encara, esperando a confirmação de que ainda estava tudo bem. Mas a Ryo apenas observa a criatura com brilho nos olhos. Para ela, o bicho era impressionante. Ela comenta que talvez não fosse o material ideal para começar o treinamento de um iniciante, mas que definitivamente vai ser divertido enfrentá-lo. E essa menina aqui é completamente maluca, e no meio dessa confusão toda, ela decide mostrar o seu verdadeiro poder. Ela puxa suas tesouras e seus instrumentos vitais, e o Rudo fica completamente perplexo. Em um movimento ágil, a Ryo ativa tesouras e arremessa elas pro alto. Ela se amplia e fica enorme, ainda mais afiada do que antes. Com uma destreza absurda, ela pega a tesoura com as pernas e dispara contra uma horda de monstros, cortando vários deles com apenas um chute. O Rudo não consegue nem acompanhar o que está acontecendo, e um dos suportes explica que aquelas tesouras são chamadas Reaper, e que a Ryo é diferente de todos os outros, porque ela maneja com os pés. Isso faz o Rudo perceber que cada zelador tem sua própria forma de lutar e usar os seus instrumentos vitais, mas a sua reflexão é interrompida quando outro suporte o alerta para prestar atenção. Só então o Rudo percebe, mas já é tarde demais, um monstro de nível 2 estava prestes a atacá-lo. Ele não vai ter tempo para reagir, mas então o suporte entra em ação, bloqueando o ataque com as próprias mãos. Em seguida, ele esmaga a cabeça da criatura e a lança na direção da Ryo, que termina o serviço com um corte limpo das suas tesouras. Com a situação controlada, Ryo pede para que os suportes arremessem mais monstros em sua direção. Sem hesitar, eles obedecem e lançam criaturas pesadas contra ela, como se não fossem nada. Ela continua fatiando cada uma delas com facilidade, e nesse momento o Rudo finalmente entende como os zeladores enfrentam os monstros do poço em perfeita sincronia, cada um desempenhando seu papel de forma impecável. Logo, a Ryo já havia eliminado todos os monstros, e restava apenas o chefe do bando, um monstro colossal. Os suportes se espalharam, focando em conter possíveis distrações, enquanto a Ryo se prepara para enfrentar um monstro gigante sozinha. Mas algo dá errado, um dos monstros que havia sido neutralizado desperta de repente e derruba um dos suportes.
suportes. Ele não consegue se defender a tempo, mas o Rudo entra em ação, determinado a mostrar o seu valor. Ele pega um cano de ferro e transforma ele em uma barricada pontiaguda. O resultado surpreende, porque ele percebe que não faz ideia de como controlou esse poder até então, já que ele sempre havia feito isso instintivamente. Antes que ele pudesse se adaptar, o monstro pressiona com força e o Rudo finalmente começa a ceder. A sorte é que a Ryo chega a tempo, destruindo a criatura com um golpe certeiro. Ela elogia a atitude dele por seguir os seus instintos e salvar alguém, reforçando que isso também faz parte de ser um zelador. Enquanto isso, outro suporte se aproxima e pergunta a Ryo se ela havia derrotado o chefe. Ela afirma que sim, que chegou a cortá-lo no meio, mas que de algum jeito ele ainda estava de pé. Isso era impossível, porque ela tinha certeza de ter atingido o núcleo do bicho. Decidida, ela afirma que vai continuar cortando o monstro até ele não conseguir mais se recompor. Os suportes anotam a ocorrência, registrando um novo tipo de monstro imune aos ataques vitais. Em seguida, eles partem para alertar as cidades vizinhas sobre a ameaça. A Ryo, por sua vez, parte sozinha novamente contra o chefe. O Rudo fica lá perdidão no meio de tudo isso, sem saber o que fazer. Então ele só observa, e a Ryo avança em uma velocidade absurda. Ela salta contra um monstro gigante, acerta o seu rosto, e depois salta mais uma vez para a cabeça e corta os canos metálicos que saíam dela. Em pouco tempo, o inimigo fica careca, mas algo chama a atenção dela, um brilho intenso logo abaixo dos seus pés. Era um núcleo escondido propositalmente. Antes que ela conseguisse atacar, o monstro se agita violentamente, arremessando ela para longe. Pior ainda, ele começa a regenerar os canos metálicos da sua cabeça e começa a bater sua mandíbula contra o chão com a força brutal. O monstro muda o alvo e direciona a fúria contra Rudo e os suportes. O Rudo entra em choque, incapaz de reagir. Os canos metálicos destroem o solo onde ele estava, abrindo um enorme buraco. Prestes a cair, ele é tomado pela dúvida e desespero, pensando que desse jeito nunca vai conseguir se vingar do Regto e nem desafiar os bastardos do paraíso, e a escuridão quase o engole. Nesse momento, um dos suportes aparece e o resgata, impedindo a sua queda. Carregando ele no ombro, o homem diz que se Rudo tem um objetivo, ele precisa avançar em direção a ele, sem congelar de medo. Ele reforça que até os suportes sem poderes especiais cumprem seu dever, e o Rudo precisa aprender com isso. Enquanto ele escuta, o Rudo mais uma vez observa a Ryo, e ela havia descoberto o ponto fraco do monstro pelos gritos que ele soltava a ser atingido. Em um salto espetacular, ela se lança do alto, descendo em uma velocidade absurda com suas tesouras. Com um corte limpo e seco, ela atravessa a cabeça do inimigo, arrancando seu núcleo no processo. O impacto faz o chão tremer e o núcleo é destruído, e o corpo do monstro começa a se desfazer em cinzas, e a ameaça estava eliminada. Imediatamente o suporte corre até ela, ansioso para entender como ela conseguiu derrotar uma criatura tão resistente. Depois de derrotar o monstro gigante, a Ryo revela algo inesperado. Ela explica que não atingiu o núcleo da criatura, mas sim outro objeto que estava escondido dentro dela. Nas mãos, ela mostra um estilete de papelão, e o suporte fica em choque, porque reconhece aquilo como um instrumento vital. Para ele, não faz sentido nenhum um monstro que tivesse de núcleo um instrumento vital. Enquanto isso, em outro lugar, o antigo líder dos bandidos que tentaram vender o Rudo desperta em uma sala mal iluminada. Confuso, ele se pergunta onde está, e à sua frente está um homem misterioso, sentado em um sofá. Ele pergunta sobre o garoto do paraíso que ele mencionou em seu sono. E de volta ao quartel dos zeladores, a Ryo decide organizar uma festa de boas-vindas pro Rudo. Pouco depois, Zanka aparece, ainda sonolento depois de uma longa soneca. Ele pergunta o que estava acontecendo e a Ryo explica sobre a comemoração, mas o Zanka logo repara que o Rudo estava sentado em um canto, cabisbaixo e silencioso. Ele questiona porque o novato parecia tão deprimido, e a Ryo comenta que desde que suas luvas o abandonaram no meio da luta, ele não conseguiu se animar sozinho. Zanka acha aquilo lamentável, mas muda logo de assunto, falando sobre um monstro estranho que a Ryo enfrentou. Ela confirma que em vez de ter um núcleo de ânima, o inimigo tinha um instrumento vital dentro do corpo, uma descoberta que ninguém poderia prever, e a Ryo comenta que não havia nada que pudesse fazer sobre isso, e por isso preferiu deixar o problema para os superiores e voltar para a base. Enquanto todos comemoram, Rudo continua no canto, remoendo sua frustração. É então que o líder dos suportes se aproxima e se apresenta como Gris. Ele elogia o desempenho do Rudo na missão anterior, e o garoto rebate, falando que não fez nada relevante, mas o Gris lembra que ele salvou um companheiro de ser morto por um monstro. O Rudo insiste que mesmo tendo conseguido isso, não conseguiu controlar os seus poderes, e depois precisou ser resgatado pelo Gris e pela Ryo. Ele desabafa, falando que até mesmo no paraíso era assim, ele sempre perdia o controle, o Regto que tinha que cobrir os seus erros. No fundo, ele se sente um fracasso incapaz de corresponder às expectativas de alguém. Nesse momento, Gris
Gris agradece o Rudolph de forma inesperada e isso interrompe completamente os pensamentos negativos do garoto. O veterano explica que a maioria dos novatos vê suportes como inúteis, mas o Rudolph foi diferente, ele reconheceu o valor deles desde o início. O Gris também fala sobre o Falo, o homem que o Rudolph salvou. Ele sonha em ser combatente, mas como ainda não tem um instrumento vital, ele servia como suporte, sempre carregando um objeto com ele, na esperança de que um dia se tornasse sua arma. O Gris aconselha o Rudolph a não pensar demais em se tornar forte ou corresponder às expectativas de todos. Em vez disso, ele pede para que se lembre do que sempre quis, antes mesmo de tudo dar errado no paraíso. Se ele conseguir redescobrir aquilo que acendeu a chama em sua alma, ele vai encontrar o caminho. Ele finaliza com um gesto afetuoso, dando um leve tapa na cabeça do Rudolph e pedindo para que ele acredite em si mesmo. O garoto fica emocionado, mas a atmosfera logo é quebrada quando o Engin aparece se apoiando nele de maneira brincalhona. Ele pergunta por que o Rudolph não tá comendo nada e logo a Ryu e o Zanka também chegam, chamando ele pra festa. Todos insistem que ele participe, afinal, ele era o centro da comemoração. O Rudolph se sente tocado ao ver que todos realmente se importavam com ele e acaba cedendo. No meio da festa, enquanto todos se divertem, um dos membros começa a tocar uma música e espalhar tinta spray sobre as paredes. O Engin apresenta aquele artista como Gob, avisando que ele não se importa com o que os outros pensam e simplesmente faz o que quer. Enquanto ele pinta, os outros reclamam, pedindo para que ele esperasse o fim da refeição, mas o Gob só ignora, focado completamente em sua arte. No andar de baixo, a Semil retorna à recepção e já prevê que o telefone tocaria a qualquer momento. Sem surpresa, atende exatamente quando começa a tocar e recebe um novo pedido. Ela convoca o Zank e alguns suportes para a missão, mas ele questiona por que o Rudolph estava incluso se ainda não havia sido oficialmente aceito como zelador. A Semil explica que o pedido estava diretamente ligado a ele. Um comerciante havia sido atacado por um monstro ao atravessar uma zona poluída. Ele conseguiu escapar com vida, mas perdeu sua carga preciosa. A missão era eliminar o monstro e recuperar o que foi roubado, e aí que estava a parte surpreendente. A carga perdida era alguém do paraíso que foi encontrado vivo. A sala fica em choque e a Semil enfatiza que duas pessoas do paraíso sendo encontradas vivas é extremamente raro. Isso significa que havia algo estranho acontecendo e por isso queria que o Rudolph visse com os próprios olhos. O garoto começa a refletir sobre o assunto, mas o Gris o aconselha a manter a calma e controlar suas emoções antes de tomar qualquer decisão precipitada. O Rudolph sabia que não conseguia controlar o seu poder direito e temia acabar virando um peso morto pro grupo, mas ao mesmo tempo ele sentia que ver outra pessoa do paraíso de perto poderia dar uma pista sobre como voltar pra lá, por isso ele decide se juntar à missão. O Zanka, claro, não gostou muito da ideia, mas a Semil tinha suas formas de convencer ele. Ela explica que o pedido original era pro Engin, mas ele estava ocupado demais em outra missão e pediu para que o Zanka o substituísse. Isso já foi o suficiente para massagear o ego do Zanka, que acha que é o melhor de todos. Então, de repente, o Zanka já estava animado, liderando o grupo com orgulho pela zona poluída. No caminho, o Rudolph puxa a conversa com o Gris e pergunta se ele não carrega nenhuma arma. O Gris responde que tem uma faca, mas confia mais em suas próprias mãos, e antes que o assunto morresse ali, outro grupo de suporte entrega o segredo. O Gris também carregava consigo um talismã, ao qual rezava constantemente. Envergonhado por ter sido exposto, o Gris mostra o objeto pro Rudolph, explicando que não era nada especial, mas que lhe dava algo a que se apegar. A caminhada continua até que eles percebem a presença de uma figura estranha. Uma mulher se aproxima e fala ser a comerciante que havia contratado a missão. Sua aparência era perturbadora, mas afirmava ser a responsável pelo pedido. O Rudolph não perde tempo e bombardeia a mulher com perguntas sobre aquele cara do paraíso perdido. A comerciante explica que carregava sua mercadoria quando encontrou o rapaz inconsciente no caminho. Preocupada, ela decidiu levá-lo, mas foi atacada por um monstro que acabou levando ele. Desconfiado, o Rudolph pergunta se a intenção dela era vender o rapaz, mas a comerciante nega, falando que não tinha essa intenção, apenas curiosidade. Zanka, no entanto, não engole muito essa desculpa não. E ele sabe que os monstros atacam humanos imediatamente e jamais se dariam ao trabalho de sequestrar um. Essa narrativa dela parecia muito ruim, cheia de furos, mas eles estavam prestes a entrar de qualquer forma. A comerciante então guia o grupo até um prédio em ruínas, falando que o monstro havia fugido pra lá com o rapaz. O Zanka ordena a todos que fiquem em alerta, já que o inimigo poderia atacá-los de qualquer direção. O grupo entra na construção com cautela, mas o lugar parecia completamente vazio, exceto por uma silhueta no fundo. A comerciante aponta
volta animada, falando que ali que tá o cara do paraíso, e empurra o Rudo e os outros pra frente, forçando eles a se aproximar. Isso aqui já não tá cheirando muito bem, mas quando eles chegam perto bastante, o Rudo percebe que aquilo não era uma pessoa, e sim uma boneca vestida como alguém do paraíso. Antes que eles pudessem reagir, a comerciante dá um salto pra trás e grita pra eles correrem, e de repente o chão sobre os pés do grupo se transforma em lama e todos despencam pro andar de baixo. Atordoados, eles tentam entender o que tinha acabado de acontecer e perguntam o que era aquele lugar e onde estava o verdadeiro rapaz do paraíso. Mas a comerciante apenas ri de uma forma sinistra, apontando pro Rudo e declara que ele era o cara do paraíso que eles procuravam. E no instante seguinte, seu corpo inteiro se derrete em lama, desaparecendo dos olhos de todos. Logo após a comerciante de lama desaparecer, duas vozes ecoam na escuridão, chamando pelo doador do paraíso, e em seguida um par de luzes roxas começa a brilhar no fundo da sala, se aproximando lentamente. Naquele instante, Zank entende tudo. Aquelas faíscas elétricas roxas só podiam significar uma coisa: os Riders. Eles eram responsáveis pela armadilha, e diferente de simples bandidos, os Riders não escondiam sua identidade. Eles tinham um objetivo muito claro, que era roubar Rudo dos zeladores. Confuso, o Rudo não entende quem eram aqueles estranhos, e o Gris explica quem são os Riders. Eles são bandidos que infestam esse mundo, mas o que os torna especialmente perigoso é o fato de que eles também são doadores, ou seja, cada um deles carrega um instrumento vital e sabe como usá-lo em combate. O Gris não perde tempo e assume o comando, ordenando a equipe de suportes que encontrem uma rota de fuga imediatamente. Ele diz que ele e o Follow cuidarão de proteger o Rudo, enquanto o Zanka ficará encarregado de enfrentar os dois Riders sozinho. Relutante, o Zanka acaba aceitando, não havendo outra opção, e os suportes correm pro lado oposto, e o Gris pede para que Rudo siga com eles, mas o Rudo protesta, falando que não podia deixar eles lidarem com um bando de ladrões sozinho. Mas o Gris corta sua empolgação, alertando para não subestimar os Riders, já que ninguém ali sabia quais eram suas habilidades. Enquanto Zanka provoca os inimigos, ele afirma que sempre soube que viriam atrás do Rudo, mas não esperava que fosse tão cedo. Ele questiona se eles pretendem vendê-lo, já que alguém do paraíso vivo valeria o suficiente para se aposentar no luxo. Os Riders apenas caem em risada, falando que não querem vender o Rudo, o interesse deles era outro. Eles queriam informações sobre o paraíso, e nada melhor do que arrancar isso de um verdadeiro rapaz que veio de lá. Em especial, eles estavam curiosos para saber como ele atravessou a barreira sem morrer. O comentário acaba deixando o Zanka intrigado, mas ele decide encerrar a conversa a partir dali. Então ele vai pra luta e argumenta que já que armaram aquela emboscada, ao menos eles não precisariam se preocupar com os monstros do lixo. A Ryder retruca, dizendo que eles ainda vão precisar se preocupar com as bonecas de lama que ela poderia criar à vontade. O Zanka debocha, dizendo que derrotar inimigos fracos como aquele era fácil, até de olhos fechados ele conseguia fazer isso. Então que ele ativa o seu cajado e começa a destruir as bonecas uma por uma. Só que entre elas o Ryder tá lá se escondendo e ele aproveita a brecha para atacar por trás. O Zanka consegue reagir no último instante, mas ainda assim ele é lançado contra um pilar pelo impacto. Antes que ele conseguisse contra-atacar, o inimigo já havia recuado, se escondendo novamente nas bonecas de lama. A mulher debocha, afirmando que os zeladores estão acostumados a lutar contra monstros e por isso não tem noção de como enfrentar humanos. Ela avisa que aquele seria o último jogo que o Zanka jogaria em sua vida. Mesmo assim, o Zanka não recua, o moleque é brabo, então ele continua destruindo as bonecas uma após a outra. Mas o Ryder insiste em atacá-lo pelas costas, acumulando ferimentos, e pressionado, o Zanka decide avançar direto contra a mulher para encerrar o combate de vez. Só que no meio do avanço, seus pés escorregam em uma poça de lama armada de propósito pela inimiga. Ela aproveita a chance para declarar vitória, falando que ele era o único combatente capaz de lutar contra eles, e com ele fora de combate o grupo ficará indefeso, o que garante a sua vitória. Mas o Zanka não se intimida e grita de volta, mandando ela abrir um podcast se quiser falar tanto. Ele até brinca com ela, falando que até agora pensava que ela usava sua pá para controlar as bonecas de lama, enquanto seu parceiro era responsável por causar o dano. Depois de observar a batalha por um tempo, o Zanka percebe que sua primeira análise estava errada. O Ryder não tinha poder misterioso de ataque, ele simplesmente estava socando ele. O verdadeiro instrumento vital dele era o sapato de neve, que permitia ele andar com facilidade sobre qualquer superfície, mesmo com o chão tomado por lama, e agora tudo isso fazia sentido. Era por isso que ele se movia tão facilmente enquanto o Zanka escorregava. Com ironia, o Zanka debocha do casal, chamando eles de pá perfeito no céu. A provocação acaba deixando a Ryder cheia de ódio, que perde a calma e ordena que ele cale a boca, mas o Zanka não recua. Ele afirma que mesmo sem experiência contra humanos, o conhecimento sobre seu instrumento vital é melhor do que todos eles, e por isso ele poderia fazer coisas
que eles jamais conseguiriam fazer. A mulher parte pra cima do Zanka, mas ele já tá preparado. Ele finca o seu cajado no chão com força, liberando uma onda sônica que percorre todo o ambiente. As vibrações retornam diferentes quando atravessam as bonecas de lama, e no instante em que a onda passa pelo boneco que escondia o Raider, o Zanka detecta sua localização. Sem hesitar, ele avança em disparada e derruba ele com um único golpe certeiro. Em seguida, ele acerta Raider também, que perde sua consciência. No mesmo instante, todas as bonecas de lama se desfazem. E vitorioso, o Zanka resmunga que não passavam de um bando de novatos, mas sua comemoração dura pouco e atrás dele uma voz fria surge, desafiando ele a lutar contra alguém mais forte. Esse era o líder dos Riders. Enquanto Rudo e os outros seguiam correndo pelos corredores tentando encontrar a saída, o Rudo começa a se preocupar quando percebe que já não ouvia mais os sons da luta. Logo depois, ele esbarra com Gris, que havia localizado um caminho de saída. É então que ele manda alguns suportes de volta à superfície para contatarem o quartel e pedirem reforços. Ele mesmo decide retornar para checar o Zanka. É então que passos pesados ecoam pelo túnel. O Gris acredita que fosse o Zanka chegando, mas se surpreende ao ver o líder dos Riders surgindo diante deles. O clima pesa imediatamente, o homem encara o Rudo com atenção, comparando suas feições com a descrição que havia recebido de um bandido capturado anteriormente. De repente, o Rider dá um salto e gruda na parede como uma aranha. Ele observa o Rudo de cima, falando que finalmente havia encontrado o doador do paraíso. Antes que alguém pudesse reagir, ele crava as garras na parede e a derruba, bloqueando a saída. A energia dele começa a vazar em ondas roxas e o Gris o encara com firmeza. Ele avisa que se o inimigo encostar no Rudo, terá declarado guerra contra todos os zeladores e exige saber também o que havia acontecido com o Zanka, mas o Rider o ignora, responde apenas que tinha se atrasado porque não tinha senso de direção nenhum. Quando ele chegou, encontrou seus comparsas derrotados, o que considerava uma perda de tempo. Depois, ele simplesmente começa a caminhar em direção ao Rudo, sem dar importância pro Gris e seus questionamentos. Ele diz a Rudo que queria falar muito com ele e por isso deveria acompanhá-los sem resistência. Em seguida, ele arranca a máscara do Rudo, afirmando que ele não precisaria dela ali, já que não havia nenhum monstro de lixo por perto. Assustado, o Rudo pergunta o que aconteceu com o zelador do cajado e o Rider responde com desdém que o Zanka tinha uma péssima atitude, então ele o derrubou. Mas ele reconhece que o homem era forte, por isso não o matou, apenas deixou ele desacordado, entregue ao veneno do ambiente. Para deixar claro que ele não estava blefando, ele ativa o seu instrumento vital. Os anéis em suas mãos se transformam em garras metálicas afiadas, prontas para dilacerar. Ele fica tipo Freddy Krueger. É então que ele ordena que o Rudo vá com ele pacificamente, garantindo que ninguém vai se machucar. O Gris e o Follow não aceitam e eles atacam em sincronia, tentando parar o inimigo, mas o Rider desvia com facilidade, dando um giro acrobático. É então que ele dá um chute de mão invertido, lançando os dois para longe. Ele comenta que percebe potencial no Follow, capaz de se tornar um doador algum dia, mas o Gris, ele afirma que não tem nada. Mesmo ferido, o Gris se levanta e seu olhar é firme, sua voz carregada de determinação. É então que ele declara que vai proteger sua equipe a qualquer custo, não importa quem precisa enfrentar. O líder dos Riders encara o Gris e logo percebe a verdade. Ele não era um combatente, mas sim um suporte, um fracote, como ele mesmo diz, sem qualquer valor, incapaz de proteger o que quer que fosse. O Rudo entra em pânico e grita pro Gris recuar. Ele sabia que a luta estava além das suas forças, mas o Gris não responde, quem fala é o próprio Rider. Com uma crueldade fria, ele afirma que o amigo do Rudo já estava morto. As suas garras estavam atravessando o peito do Gris, perfurando diretamente o seu coração, e em seguida se projetam ainda mais fundo, atravessando até saírem pela lateral. O tempo congela pro Rudo e o amuleto da sorte de Gris voa pelo ar. A cena diante dos seus olhos faz ele reviver o trauma mais doloroso da sua vida, que foi a morte do Hector. O seu corpo inteiro entra em choque, mergulhado no vazio. Nesse vazio, memórias da sua infância emergem, e ele se recorda de um dia em que o Hector o encontrou batendo a cabeça contra a parede. Desesperado, tentou contê-lo, e o Rudo, com um olhar vazio, respondeu que Hector havia pedido para que ele não machucasse os outros, mas nunca tinha dito para não machucar a si mesmo. O Hector ficou ainda mais preocupado, achando que o garoto havia encontrado paz depois de usar as luvas que aliviam sua dor. Mas a verdade é que a inquietação permanecia, e o Rudo confessou que havia uma raiva dentro dele, sem motivo, sem explicação, um fogo que queimava sem direção. O Hector sabia a raiz daquele ódio, era o peso do abandono, o sentimento de não ter sido desejado por seus pais, a sensação de não ter valor. Aquilo havia gerado uma raiva que corroía o coração do Rudo. Foi então que o Hector o aconselhou para superar esse vazio. Ele precisava encontrar um propósito, algo que desse sentido à sua vida, e para ajudá-lo, ele levou a experimentar tudo, seja livros, jogos, culinária, mas nada parecia
despertar o Rudol. Até que, quase desistindo, eles viram alguém descartando o lixo, e nesse instante algo acendeu no Rudol. Ele se aproximou e encontrou a máscara quebrada no saco de lixo. O Ragdoll o seguiu de perto, preocupado, mas ficou em silêncio ao ver o garoto começar a chorar. O Rudol dizia que a máscara ainda estava boa, que não merecia ser jogada fora, e ele chorava pela injustiça de ver algo com tanto potencial descartado como se não fosse nada. Naquele momento, o Ragdoll entendeu, não era a projeção dos problemas do Rudol, ele realmente enxergava valor onde o mundo só via lixo. De volta ao presente, esse mesmo sentimento desperta no Rudol e o amuleto do Gris cai em suas mãos, e diante de todos ele desperta como um instrumento vital. O Ryder fica chocado, ele jamais imaginou que o garoto teria o direito de trazer tal objeto à vida. Mesmo agonizando, o Gris percebe a verdade, o Rudol não transformava as coisas em instrumentos vitais comuns, ele despertava o potencial oculto dentro delas, ele dava vida ao que foi esquecido. Com isso, o amuleto se distorce e vira uma arma viva, cheia de aura e quase consciente. O Rudol sente sua energia pulsando e uma fúria controlada toma conta dele. O Ryder, agora verdadeiramente excitado pelo que via, começa a babar de expectativa, querendo saber o que aquela arma podia fazer. Enquanto isso, Follow coloca o Gris em uma posição mais confortável e o suporte estava em estado crítico, mas ainda vivo. O Rudol agradece a ele e fala que sem suas palavras ele ainda estaria perdido na escuridão, mas que agora ele tinha clareza e sabia exatamente o que devia fazer. Ele começaria provando que tudo que aquele Ryder disse estava errado. O inimigo se anima ainda mais com a determinação do Rudol e finalmente revela o seu nome, é Jabber. Ele confessa que não existe nada que lhe dá mais prazer do que lutar com lutadores determinados e doadores poderosos. Ele avança em velocidade e o embate começa. A luta entre o Rudol e o Jabber finalmente tinha começado e prometia ser brutal. Enquanto o Rudol enfrentava o Jabber, o Gris continuava sangrando e o Follow tentava desesperadamente ajudar. Mesmo enfraquecido, o Gris o tranquiliza, falando que ele iria sobreviver. Em pensamento, ele reflete sobre o Rudol. Ele sabia que da última vez o garoto não conseguiu usar o seu poder direito, porque estava dominado pelas emoções confusas, mas que agora ele estava diferente, agora o propósito do Rudol era claro. Do outro lado, a batalha seguia intensa e o Rudol permanecia firme na defensiva, fazendo com que o Jabber fosse obrigado a atacar e recuar sempre que não encontrava brechas. O Ryder tentava provocá-lo, pedindo que lutasse de forma mais agressiva, mas o Rudol apenas o encarava e dizia que se tinha coragem, que ele viesse com tudo. Frustrado, o Jabber insiste novamente e o Rudol simplesmente desvia, e outro ataque, outro desvio perfeito. O Jabber começa a perceber que não importa o que ele faça, seus golpes não alcançam o garoto. É então que o Rudol explica o seu segredo. O amuleto do Gris não era apenas um talismã comum, ele havia sido alimentado por incontáveis orações de que todos voltassem vivos de cada uma de suas missões. Por isso, aquele instrumento vital tinha se moldado em uma arma defensiva absoluta. Em outras palavras, ele aumentava drasticamente as chances de esquivar de qualquer ataque. O Jabber entende, mas aponta uma fraqueza. Com um poder assim, o Rudol não teria como atacar. Mas o garoto rebate, falando que não seria necessário, e o Ryder se confunde, até que o Rudol completa. Desde o início, ele nem sequer havia se movido, enquanto o Jabber se debatia ao redor, ou seja, cada passo revelava o próximo movimento dele. Enfurecido, o Jabber parte para mais um ataque, só que dessa vez o talismã altera levemente sua trajetória, e essa pequena mudança é o suficiente para o Rudol abrir a guarda do inimigo e desferir um soco brutal em seu rosto. O Jabber recua, mas em vez de se irritar, ele começa a sorrir. O moleque é um masoquista dos maiores que tem, ele admirava a dor. Para ele, aquele combate finalmente tinha ficado divertido. O Ryder insiste e tenta mudar sua estratégia, avançando pelas costas, mas o talismã o desestabiliza novamente, permitindo que o Rudol contra-ataque com um golpe bem no pé do estômago. O Jabber se adapta mais uma vez, quebrando os pilares e levantando uma nuvem de poeira para cegar a visão do Rudol. Logo, pedaços de pedra começam a voar em sua direção e o talismã faz ele desviar de cada um deles, mas no meio da fumaça, o Jabber surge num ponto cego pro ataque final. Mas ainda assim, o amuleto distorce sua trajetória e o Rudol joga no chão com força. Sem desistir, o Jabber decide liberar toda a sua velocidade, mas mesmo assim não é o suficiente. Com esses reflexos sobrenaturais dados pelos talismã, o Rudol parecia ter desbloqueado algo além de humano. Cada ataque do Ryder era desviado e cada brecha era punida com golpes esmagadores. Pouco a pouco, o Jabber é dominado até ser forçado a usar uma parede para sustentar o próprio corpo. E mesmo nesse estado deplorável, ele começa a rir, uma risada alta e insana. Ele dizia que fazia muito tempo que não recebia uma surra daquela qualidade, e pra ele aquilo não era uma derrota, era pura diversão. Tô falando, esse maluco aqui é masoquista dos piores que tem. O Jabber tá apoiado na parede rindo como lunático, mas ele logo muda o tom. Ele diz pro Rudol que foi bom aproveitar enquanto
quanto pôde, mas que agora não teria mais chance de atacá-lo. Ele já havia descoberto o segredo do talismã, o amuleto apenas reagia a ataques carregados de intenção hostil. Era isso que mantinha o Rudolph protegido, mas quando ele lançou destroços e pedras através da fumaça, ele percebeu que o talismã não reagiu em nada. Não havia intenção naquilo, era apenas movimento. Confuso, Rudolph pergunta por que ele estava falando tudo isso de repente. O Jabber, com um sorriso distorcido, ergue sua garra direita e revela o que ele escondia. Era uma neurotoxina poderosíssima, e sem hesitar ele enfia a garra no próprio corpo, injetando veneno em si mesmo. O Rudolph fica chocado, sem entender suas intenções, e o Jabber explica com uma calma macabra. Em poucos instantes, ele vai perder sua consciência, caindo em um estado de fúria irracional. Seria um corpo descontrolado, atacando qualquer coisa à sua volta, sem intenção ou ódio. Isso significava que o talismã de Rudolph não funcionaria mais contra ele, seria impossível prever ou desviar de ataques sem intenção consciente. E com um sorriso final, Jabber desafia o Rudolph a tentar desviar de um inimigo que não pensa, e então os seus olhos se fecham e ele desaba, mergulhado no silêncio. Mas esse silêncio dura pouco, e em segundos o corpo do Jabber desperta em um rugido ensurdecedor, um uivo bestial capaz de fazer os tímpanos tremerem. Ele se ergue ainda inconsciente, mas domado pelo instinto selvagem. Em um piscar de olhos, o Jabber dispara em direção ao Rudolph, girando como um tornado, destruindo tudo que está em seu caminho, e o Rudolph mal tem tempo de reagir. Ele desvia por um fio, sem entender como alguém podia manter tamanha força mesmo nesse estado. É então que percebe o pior. O Gris e o Folo não estavam muito longe dali. Se o Jabber mudasse de direção, os dois seriam mortos na hora. Desesperado, Rudolph corre pro lado oposto, tentando atrair a atenção do monstro. Pra sua sorte, isso funciona, e o Jabber o persegue com uma fúria cega. O Rudolph tenta confiar no poder do talismã para desestabilizar os ataques, mas como previsto, nada acontece. Ele é forçado a bloquear diretamente, em seguida usar o golpe de alavanca para arremessar o Jabber no chão com uma técnica improvisada de judô. Mesmo com a cabeça rachando o concreto, o Jabber se levanta, ainda ensandecido. Nada parecia pará-lo, e o Rudolph pensa que apenas experiência de guerra e determinação poderiam levar alguém a ultrapassar tanto os limites do corpo humano. Mas logo uma ideia bizarra surge em sua mente. Ele lembra das vezes que apanhava dos valentões no paraíso. Eles o provocavam, perguntando se ele era masoquista. Na época ele não entendia o que aquilo significava e foi perguntar ao Regtor. Hoje ele sabe bem que masoquistas eram doentes que sentiam prazer na dor. E olhando pro Jabber, ele não tinha mais dúvidas, esse bastardo parecia ser um deles. Mas tirando isso como verdade, como é que ele vai derrotar alguém que se fortalece quanto mais apanha? E sem tempo pra pensar nisso, Jabber parte novamente, e os seus golpes são selvagens e brutais. É tudo impossível de prever, e o Rudolph tenta bloquear, desviar, mas a pressão aumenta a cada segundo, até que por pouco as garras dele quase rasgam o seu corpo, mas nesse instante algo voa pelo ar e crava no chão com força, um cajado. Ele atravessa o corpo do Jabber, prendendo ele contra o solo por alguns segundos. O Rudolph reconhece essa arma imediatamente, era o cajado do Zanca. Logo em seguida, o próprio aparece, cambaleando, ferido, mas de pé. Ele tá determinado e encara o Jabber com desprezo, falando que jamais perdoaria alguém que deixou uma luta sem concluí-la. O Rudolph, surpreso, pergunta se ele ainda tem condições de lutar, mas o Zanca recruta com firmeza, mandando que não subestimasse, e os seus olhos então se voltam para a arma do Rudolph. Ele sorri de leve e comenta que finalmente o garoto parece ter dominado o instrumento vital, mas o Rudolph rebate, frustrado, falando que não adiantava nada, o talismã não podia parar o Jabber em seu estado irracional. O Zanca analisa rapidamente a situação e percebe algo óbvio, o instrumento vital de Rudolph só reage a ataques carregados de intenção hostil. O Rudolph fica surpreso que ele já tivesse descoberto isso, mas o Zanca explica que enquanto estava tentando chegar ali, ele observou a luta dele de longe e estudou seu estilo, afinal isso seria útil para ensiná-lo no futuro. Ele admite que do jeito que estão, não tem como eles vencerem o Jabber, e o Rudolph não podia atacar diretamente, e ele mesmo estava debilitado por conta do veneno e incapaz de se mover. Mas o Zanca tinha uma ideia. Ele pede para que o Rudolph permita que o ataque apenas uma vez, e o Rudolph fica chocado com a proposta. Mas o Zanca explica que como ele não consegue se mover bem, o instrumento vital poderia redirecionar o ataque hostil contra o Rudolph, jogando ele exatamente na direção que queira. Assim, eles teriam uma brecha para atingir o Jabber de frente. O Rudolph rebate perguntando o que aconteceria se o amuleto não fosse ativado, e o Zanca responde friamente que nesse caso, ele teria que aguentar o golpe como um homem. Sem tempo para pensar, o Jabber desperta da sua fúria mais uma vez, atacando em uma investida selvagem e destruindo o pilar onde eles estavam. Por sorte, eles conseguem escapar ilesos, e o Zanca lembra o Rudolph de nunca deixar as garras dele tocarem ele, já que um simples arranhão pode
paralisá-lo imediatamente. Irritado, o Rudo diz que aquilo era pedir demais, e é nesse instante que o Zanka aproveita para golpeá-lo. O amuleto reage como previsto, e o Rudo projeta ele direto contra o Jabber, permitindo que ele o acerte em cheio e o arremesse para longe. Surpreso com o resultado, o Zanka sorri satisfeito, já o Rudo explode em raiva. O fato do amuleto realmente ter funcionado prova que o Zanka realmente atacou com a intenção de matar, mas o veterano apenas ri, diz que foi apenas um teste. Voltando para perto, o Zanka propõe que trabalhem juntos e ele se posiciona novamente para outro ataque, justamente quando o Jabber se levantava. O Jabba avança furioso e no mesmo instante o Zanka desfere outro golpe contra Rudo. O amuleto redireciona o golpe na hora, arremessando ele diretamente contra o Jabber. Com o impacto, o Zanka emenda um combo devastador, aproveitando cada desvio do Rudo para emplacar uma sequência mortal. O resultado é que o Jabber foi finalmente derrubado, voltando à consciência por alguns segundos, mas antes que ele pudesse reagir, o Zanka desce com tudo contra a cabeça do Jabber, nocauteando ele de vez. Exausto, o Zanka mal consegue se manter de pé, mas declara vitória, e o Rudo relaxa, acreditando que estava acabado. Porém, é nesse momento que o talismã do Gris começa a se desfazer, e ele se desfaz em pó, como se tivesse sido apagado da existência. Desesperado, o Rudo tenta segurar o amuleto, mas não consegue, o pânico toma conta e logo se transforma em colapso. Ele desaba no chão, tremendo, com um ataque físico e mental, e para piorar, o Zanka percebe algo terrível. Havia marca de garras nas costas do Rudo. Ele havia sido atingido sem perceber, e como se o destino tivesse guardado a pior surpresa, o Jabber se ergue novamente. Ele crava a própria garra esquerda no corpo, e para espanto de geral, ele se levanta completamente renovado, como se nem tivesse lutado antes. Com um sorriso maluco, ele agradece a diversão e afirma que deve ter feito um ótimo trabalho enquanto esteve inconsciente. Então ele começa a avançar em direção ao Rudo, e chocado, o Zanka exige saber como ele conseguia se mover depois de tanto dano. Jabber explica com detalhes que sua garra esquerda carregava um poderoso anestésico, um analgésico forte o suficiente para apagar qualquer dor, permitindo que ele lute normalmente mesmo em estado crítico, enquanto a garra direita tem veneno e provavelmente deixaria o Zanka incapacitado por cerca de 30 minutos, mas para garantir ele aplica outra dose só para ter certeza de que o zelador não atrapalharia novamente. O Zanka, debilitado por conta do veneno, mal consegue se mover enquanto o Jabber crava suas garras nele mais uma vez, deixando ele caído no chão agonizando. Sem forças para reagir, o Zanka apenas assiste, impotente, enquanto o Raider se aproxima de Rudo. O Rudo ainda se debatia, paralisado, incapaz de controlar o próprio corpo. O Jabber o ergue como se fosse um saco de lixo e o joga sobre os ombros, e o Zanka queria gritar, impedir, mas nada saía da sua boca. Tudo que ele pôde fazer foi assistir em silêncio enquanto seu parceiro era levado embora. Para o Jabber, a missão estava concluída, ele não se importava nem um pouco com os seus dois aliados desacordados na construção. Tudo que restava para ele era entregar o Rudo ao seu chefe. Ainda consciente, mas imóvel, o Rudo se afunda em culpa, pensando que por sua causa todos haviam se machucado. O Gris estava entre a vida e a morte, o Follow lutava para ajudá-lo e agora o Zanka também estava caído. Essa sensação de impotência o consumia. O Jabber, confiante, salta pelo buraco aberto no chão, mas em vez de sair em outra sala do prédio, ele se encontra do lado de fora. Surpreso, ele franze a testa e, segundo o mapa, aquilo não fazia sentido. É nesse instante que ele vê a Rio de braços cruzados esperando por ele e ao lado dela o Engine. O Jabber mal tem tempo de reagir e em segundos o guarda-chuva do Engine o acerta no estômago com uma força absurda, arremessando ele contra a parede. O impacto deixa ele zonzo, mas incrivelmente ele ainda consegue permanecer de pé. Só então ele percebe que o Engine não estava sozinho, outros zeladores além da Rio estavam lá. Eles eram figuras intimidadoras que o cercavam completamente. Os suportes que escaparam anteriormente haviam conseguido avisar a base e, por sorte, o Engine e sua equipe estavam próximos o suficiente para responder rapidamente. Um dos membros mostra a preocupação com o Gris e os outros, mas o Engine responde com firmeza. Ele diz que eles eram fortes e que não vão cair facilmente, e em seguida ordena que ele lidere uma equipe para resgatá-los. Enquanto isso, o Jabber começa a gritar. O simples fato de estar cercado por adversários tão poderosos o deixava em êxtase. Ele admite que não tinha condições de lutar, mas a sensação de impotência o deixava ainda mais animado. O Andy fica incrédulo, percebendo que o Rudo havia enfrentado sozinho um maníaco masoquista como esse o tempo todo. A Rio observa o estado do Rudo e comenta que ele parece até melhor do que o esperado, já que os outros zeladores diziam o contrário, que ele estava acabado, pior do que imaginam. O Brutamonte logo perde a paciência, furioso pelo fato de alguém ter ousado ferir um dos seus companheiros, mas o parceiro ao lado manda ele calar a boca, falando que ele era insuportável quando ficava assim. O Engine se aproxima do Jabber e ele declara que o levaria sob custódia e que seria interrogado.
Ele pergunta se realmente acredita que poderia brincar com os zeladores e depois simplesmente fugir para o buraco de onde tinha saído. Longe de se intimidar, o Jabber fica ainda mais animado e pergunta se o plano era jogá-lo numa prisão pelo resto da vida, onde teria que bolar sua própria fuga. A ideia o deixa animado e ele se ergue mais uma vez, falando que sabia que ia perder, mas que ele não podia voltar de mãos vazias. Sua missão era levar o Rudol em borreria antes de fracassar. Com um rugido, ele desperta novamente suas garras, pronto para lutar até o fim. Mas antes que ele pudesse avançar, ele sente braços envolvendo suas costas e uma voz suave que pede para que ele pare. Essa era uma das suas companheiras e o Jabber se debate, falando para ela soltá-lo. Ele afirma que ainda tem uma missão a cumprir, mas ela insiste, afirmando que o tempo deles havia acabado. Os zeladores estavam ali e não havia mais nada para fazer, mas mesmo assim o Jabber permanece irredutível, até que ela sussurra que o chefe estava sorrindo, um sorriso enorme. Essas palavras fazem o Jabber congelar e seus olhos se arregalam e sua respiração acelera. Por alguns segundos sua fúria cega desaparece. Finalmente o Jabber cede e entre respirações pesadas ele decide recuar, e é nesse momento que um detalhe surpreendente aparece. Um portal mítico em forma de bueiro se materializa na parede atrás. O Jabber respira fundo, encara os zeladores e anuncia que precisa partir, mas antes de desaparecer ele deixa um recado que mandasse lembranças para o seu amigo Rudol, pois o garoto certamente já deveria estar desacordado por conta do veneno. Mas para surpresa de todos, o garoto ainda estava consciente, tremendo, com o corpo sem forças. Ele reúne cada gota da sua energia restante para se erguer e gritar. Ele diz que a luta ainda não acabou e a obstinação do garoto impressiona até mesmo o Jabber. O Rudol promete que vai fazê-lo pagar por tudo o que fez com Grease e os outros, e o Jabber sorri, satisfeito com a promessa. Ele diz que adoraria lutar novamente e que isso certamente aconteceria em breve. Mas antes de ir, os seus olhos caem sobre as luvas do Rudol e ele reconhece o design único e comenta empolgado que o chefe ficaria extremamente feliz ao saber que o garoto possuía algo da série especial. Com isso, Jabber mergulha no portal junto da sua companheira e ao colocar a tampa do bueiro de volta, o acesso desaparece como se nunca tivesse existido. Os zeladores ficam em choque diante do que acabou de acontecer. Pouco tempo depois, os reforços conseguem resgatar Zanka e os demais do prédio em colapso. O efeito do veneno finalmente se dissipa do corpo de Rudol, que imediatamente corre até Grease. Apesar da grave perda de sangue, o Grease ainda estava vivo. O Rudol cai de joelhos ao lado dele, pedindo desculpas por ter destruído o talismã. Ele confessa que sabia o quanto aquele objeto significava pro Grease, mas o Grease, com um sorriso fraco, responde que se o amuleto serviu para ajudá-lo no momento em que ele precisava, então ele havia cumprido seu propósito. As últimas partículas do talismã se dissipam no ar como poeira cintilante, enquanto o Rudol não sabe o que sentir. Ele tá aliviado pela vitória, mas também ele tá esmagado pelo peso da culpa. E aqui nós encerramos o nosso vídeo. Se você gostou da história, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. E se você quer continuação dessa história maravilhosa, comenta aí embaixo pra gente saber que você realmente quer e quer assistir o vídeo até o final. Muito obrigado por tudo, fique com Deus, valeu, falou, até o próximo vídeo.